E aí, pessoal, estamos de volta depois do que parece, sei lá, 17 anos desde a última vez que a gente falou sobre His Dark Materials, mas sim, estamos de volta porque a terceira temporada finalmente estreou. Vale a pena lembrar pra vocês que eu sempre comento aqui sobre os episódios de His Dark Materials tentando comparar de vez em quando com os livros, mas o mais importante é dizer que tem spoilers. Então, se vocês não assistiram a primeira e a segunda temporada e o primeiro e o segundo episódios da terceira temporada, muito cuidado, assim, às vezes nem vale a pena ficar. Melhor sair e procurar talvez um outro entretenimento. E antes de começar a falar sobre o episódio, eu quero falar um pouco sobre o modelo de lançamento dessa última temporada, porque ele está completamente maluco, né? A HBO tá lançando de 2 em 2 episódios e a BBC vai começar depois da HBO, lá no Reino Unido, porém, no dia 18 de dezembro, todos os episódios vão estar disponíveis na BBC e na HBO não vai estar disponível, vai continuar passando de 2 em 2. Então, sei lá. O que eu posso falar pra vocês é que a partir do dia 18 de dezembro, silenciem as tags no Twitter, muito cuidado com spoilers se vocês estão acompanhando pela HBO. Eu vou fazer os reviews aqui acompanhando pela HBO, então vai ser de 2 em 2 episódios, até porque eu não tenho força vital pra fazer de tudo ao mesmo tempo. Então é isso. Cuidado. A abertura, mais uma vez, mudou. A gente tem ali várias coisas que já estão das outras temporadas, porém, temos algumas novidades. Temos o aparecimento da Nave da Intenção, que a gente já vai ver aqui nesse episódio, então eu já explico pra vocês. Também aparece nesse núcleo aí do Lorde Asriel o acampamento ali, né, todo o exército da República do Paraíso. Aí a gente vê anjos, partículas de sombras, aquelas janelas, né, quadradas, aquela imagem que a gente já viu quando a Mary Maloney estava se comunicando com os anjos. E aqui a gente também vê, que seria spoiler, porém já foi falado nesse episódio, o mundo dos mortos e criaturas que vivem aí nesse mundo dos mortos. Não vou dizer ainda o que é, não vou ainda falar da outra coisa que aparece na frente da abertura, porque quem não quer spoiler e eu não estou aqui pra fazer isso. Ok, agora o episódio em si. Já começamos aqui com uma grande exposição, que é uma coisa que normalmente eu não curto tanto, né? Quando tem essa explicação, em vez de mostrar as coisas dentro do que tá rolando, com os personagens que a gente já conhece, mas eu acho que no caso de His Dark Materials faz todo sentido, porque essa é uma guerra muito complexa. Envolve todos os personagens que a gente acompanhou na primeira e na segunda temporada, envolve personagens que a gente vai acompanhar aqui, envolve multiverso, envolve instituições religiosas, envolve anjos, outras criaturas que a gente já conheceu e agora tá conhecendo mais ainda. Portanto, que bom que eles fizeram disso um pouquinho mais simples pra gente. Já é falado aqui na voz da Zafania, que a gente já acompanha a voz dela, apesar de que a atriz era diferente nas outras narrações em outras temporadas, que a autoridade comanda o reino dos céus há milênios e se diz o criador, se diz o todo-poderoso, mas que na verdade não é nada disso, né? Ele não é o criador, ele é apenas o primeiro anjo que, porque chegou antes de todo mundo, pegou e disse assim: meu irmão, o seguinte, isso aqui é meu e quem trouxe todos vocês fui eu mesmo. Só que depois isso foi descoberto pelos outros anjos e rolou um questionamento. Quando existe uma figura de autoridade, esse tipo de questionamento causa uma instabilidade no sistema pré-estabelecido. Então, o que rolou foi uma grande revolta, aonde certos anjos que estavam do lado desse primeiro anjo que se revoltou, né, que traiu a autoridade, que é a Zafania, lutaram contra aquele poder que tinha sido estabelecido como o criador, mas que eles sabem que não é. É como se fosse uma recontagem da história da queda do paraíso. E desde então esses outros anjos vivem espalhados ao redor dos mundos, esperando o momento em que vai surgir uma nova oportunidade, seja lá como for, para que uma outra revolta dessa, outra revolução dessa aconteça e eles tenham uma nova chance de derrotar a autoridade, né, de tirar essa criatura que tenta controlar todo o fluxo de informações para que ele seja o único todo-poderoso desse multiverso inteiro. Então eles estão esperando surgir isso aí e acaba que surgiu, porque o Lorde Asriel vai ser a pessoa que vai comandar essa segunda grande revolta. E porque esses núcleos são divididos de maneira caótica e os episódios pulam de um pro outro o tempo inteiro, ao invés de comentar a ordem exata dos episódios, eu vou comentar por núcleos e eu acho que eu devo fazer isso até o final dessa temporada aqui. E já que a gente começou a falar de Zafania e de Revolução e de Lorde Asriel, vamos começar pelo núcleo dele. No início do episódio a gente já vê o Lorde Asriel dentro da Nave da Intenção, que é uma coisa que, para uma série em que eles explicam diversas vezes o conceito de que existe uma profecia, a menina é a garota da profecia, é uma criança que é a nova Eva, ela é a mãe de todo pecado, de toda a maldade, ela vai ser tentada e vai cair, existe uma serpente. Isso é falado
642 vezes. E algumas coisas que deveriam ser um pouco melhor explicadas não são. Eu acredito que uma delas é a nave da intenção. Mas é o seguinte, existe essa nave que ela se move de acordo com a intenção psicológica da pessoa. Então o Lorde Asriel, junto com a Estel Maria, que é a Demon dele, eles têm que pilotar juntos essa nave. Ela morde ali um pedaço de couro, que a gente vai ver um pouco mais pra frente sendo usado em outro momento, e ele também tem uma coisa que interliga quando ele segura ali os controles. No livro, na verdade, é um capacete que ele bota lá, mas que bom que não fizeram isso, porque a gente pode ver o coque samurai do James McAvoy, né? Que é um grande acontecimento. E juntos a gente vê eles controlando esse veículo que consegue passar, né, através de mundos, que consegue ser controlado contanto que a pessoa tenha uma intenção clara e que ela esteja focada, né, com a cabeça, que é uma coisa que é comentada em vários momentos aqui, esse estágio entre o relaxamento e a concentração. E ele chega com essa nave a um outro mundo e faz ali uma missão de resgate, quase resgate solo, mas na verdade ele está acompanhado por duas criaturas, que também não são tão bem explicadas aqui, mas são galivespianos, criaturas de um outro universo, que são pequenininhos, né, mas que nos livros fala que eles são muito orgulhosos, que eles, assim, eles sempre têm títulos nos nomes deles, né, tipo a Lady Salmar, que é o Chevalier Tialis, e eles são criaturas que não vivem muito, eles vivem em torno de 10 anos, então a gente tem aqui, nesse exército do Lorde Asriel, criaturas que têm vários níveis de tempo de vida. Os galivespianos vivem ali até 10 anos, os humanos vivem décadas, aí depois chegam as bruxas que vivem séculos, e aí depois chegam os anjos que vivem milênios, e todas essas criaturas estão juntas nessa missão, porque todo o conceito da luta do Lorde Asriel e de todo esse exército é que por mais que existam diferenças entre eles e diferenças entre o funcionamento de todos esses mundos, existe uma constante que é essas instituições que se utilizam de dogmas que são colocadas pela autoridade nesses vários mundos e que essas instituições têm poder político sobre a sociedade, né, e que tem esse objetivo em comum de tolher a liberdade das pessoas, tanto a liberdade de crença como a liberdade de comportamento, como a criatividade, a noção de maturidade, de sexualidade, de tudo aquilo que a gente já está discutindo desde a primeira temporada aqui em His Dark Materials. Pois bem, os galivespianos, nos livros, eles não voam sozinhos, né? Eles não têm essas asinhas, mas aqui eles quiseram simplificar, o que eu achei bem legal, assim, acho que uma coisa que funciona bem demais é diminuir a explicação em coisa que não precisa. E eles aqui são criaturas que voam e eles também têm ferrões venenosos nas pontas dos pés. É por isso que a gente vê essas criaturinhas pequenas voando, atacando e os soldados caindo. Porque eles são atingidos por um veneno de atuação rapidíssima. E aí, com isso, com esse mini núcleo aí, contendo só Asriel, Estel Maria e os galivespianos, eles acabam conseguindo invadir essa prisão e libertar um líder de uma outra célula revolucionária, de um outro mundo, que é o Ogunwe. Aí chega o Asriel lá, ele fala vários absurdos que não fazem o menor sentido, mas a gente meio que é levado a acreditar que sussurros sobre a existência do Lorde Asriel e desse exército que ele tá montando pra lutar contra a autoridade já estão rolando ali entre mundos, já tem muita coisa acontecendo, porque o Ogunwe fala, eu já ouvi falar em você, e o Lorde Asriel, ele não é daquele universo, ele é de um universo onde existem demons, e aqui, vocês podem notar, isso não é verdade. Mas o Asriel chega lá dizendo assim, cara, é o seguinte, só existe uma coisa que importa, vamos lutar contra a autoridade, e o Ogunwe fica tipo, brother, primeiro que tu tá falando uns negócios que não faz nem sentido aí. Segundo que eu ouvi falar que a sua guerra é contra o templo. Então, assim, vai sozinho, né? Vai com Deus. Irônico dizer isso aqui, mas enfim. E eu não vou me meter nisso. O Asriel, não, você tem que vir comigo. Ele, não, você é que vem comigo. E aí a gente conhece o acampamento dessa galera que tá junto com o Ogunwe nessa resistência no universo dele. E a gente acaba descobrindo que a filha dele sofreu o que a gente conhece na primeira temporada aqui da série como a intercisão, aquele processo que separa as crianças dos seus demons, né? Só que nesse mundo em que não existem manifestações externas do espírito das pessoas, e sim coisas internas, né, que a gente não pode ver, a gente só consegue reconhecer que a criança passou por aquilo porque ela tá com aquela aparência apática e com aquele comportamento robótico que a gente viu ali nas crianças em Bolvanga. O Lorde Asriel tenta explicar ali pro Ogunwe que aquilo já aconteceu em outros mundos, que cortaram o demon dela, e o Ogunwe fica, não, ela não é demônica, peraí,
tá falando o quê e tal. E aí ele chama a Estel Maria, tenta explicar pra ele, e a gente começa a ver aqui como o Ogunwe, ele é basicamente a pessoa mais tolerante a informações completamente sem noção de todos os universos, né? Porque ele vai levando muito numa boa o que acontece daqui pra frente. O Azriel começa a falar sobre anjos e sobre revoluções e diz que a Zafânia, que é o primeiro anjo que se revoltou, faz parte do conselho dele. E o Ogunwe fica tipo... E é nesse momento que o Azriel pega o Ogunwe, ele pega os controles da nave da Intenção, que tem vários protótipos, né? Vários modelos diferentes dessa nave da Intenção naquele acampamento dele, aquele que ele levou até o universo do Ogunwe é só um deles. E ele pega os controles, a Estel Maria morde um pedaço, né? Aquele pedaço de couro, ele segura o controle e juntos, tendo essa intenção, eles acabam conseguindo abrir esse grande portal que vai para o grande acampamento nesse outro universo aonde o Azriel tá construindo a República do Céu. Nessa República do Céu, a gente acaba encontrando a Ruta Skadi. Ela foi a responsável por apontar a existência do Ogunwe pro Azriel, que tá procurando em todos esses universos figuras de liderança, porque ele sozinho não pode comandar 100% das coisas e das decisões dessa gigante revolução contra essa figura que se vende como Deus. Daí eles entram em uma sala e o Lord Roke, que é um galivespiano, chega com informação curiosa, interessante para dizer o mínimo, que é: Lord Azriel, eu tenho uma info aqui secreta para você, que a nossa espiã, que tá lá no Magisterium, que é a Lady Salmakia, mandou aqui para mim. Aí o Azriel manda geral sair, pergunta pro Roke o que é, e o Roke pega e diz: olha, o Magistério aparentemente acha que a sua filha é a criança mais importante do universo. Aí o Azriel fica tipo... De novo, meu Deus, eu não tenho como lidar com isso. E aqui, mais uma vez, a gente é exposto a essa loucura e, ao mesmo tempo, esse personagem extremamente interessante que é o Lord Azriel, porque ele é um utilitarista, né? Ele tá focado no objetivo final e ele tenta não se distrair com absolutamente nada que venha desse lado indivíduo dele. Desde a primeira temporada, a gente vê ele levando as imagens, né, sobre essa existência do pó, que são essas partículas de consciência, para a Universidade de Jordan, e aí a Lyra chega lá. A Lyra não acha que ele é pai dela, que acha que ele é tio dela, porque ele não tem tempo a perder com ela. E no momento em que é falado que a Lyra é especial, ele diz: todo mundo é especial. E essa informação é interessante porque a gente vê aqui nesse episódio a Estel Maria discutindo com o Lord Azriel sobre isso. Existe claramente um desconforto aí entre eles dois, que são duas coisas separadas, mas que são a mesma criatura, né? A Estel Maria é a alma dele, a consciência dele, a representação do que ele tem de mais interno, que por muitas vezes é inconveniente para o Lord Azriel, porque se ele é alguém que está em uma posição de liderar criaturas muito mais antigas, muito mais sábias, muito mais importantes do que ele nesse sistema inteiro de consciência do universo, ele tá sempre lutando contra essas distrações. E não é por acaso que a Lyra tá sendo sempre citada e sempre estão trazendo informações mais bombásticas para ele sobre a menina, né? Ele até fala assim: olha, quando é que a Lyra não tá em perigo, né? E por mais que ele tenha vários problemas, vamos pensar aqui, podemos discordar dele? Não. Né? A Lyra, ela não vive uma vida de paz e tranquilidade. E aí, quando ele fala que ela não é especial, a Estel Maria dá um rosnado, né? Ela fica irritada com ele. Ele fala: o que é que você quer que eu diga? Aí ela diz: olha, eu quero que você diga a verdade. Talvez a gente esteja deixando passar aí algum detalhe, alguma coisa. A gente sabe que ela sabe ler o aletiômetro, talvez ela tenha alguma habilidade, alguma informação que a gente não tá se tocando. Porque a ideia de que a Lyra é essa reencarnação de Eva e que ela vai ser a mãe de todo o pecado, isso já chegou pro Lord Azriel. Só que na cabeça dele é assim: tá, tem vários absurdos que o pessoal do Magisterium e de várias outras figuras da autoridade ao redor desse multiverso falam, que são absurdos falados para distraírem todas as pessoas do que elas realmente deveriam estar prestando atenção, né? Da autoridade que elas deveriam estar questionando. Então eu vou deixar isso pra lá. E aí a gente vê a luta entre dois anjos. Alguém diz assim: galera, corre lá pra fora, porque tem dois anjos brigando ali no acampamento, ninguém sabe o que tá rolando. Vai todo mundo correndo lá pra fora. E a gente vê o Baruch, que a gente já conhece em outro núcleo, então já eu chego nele, e um outro anjo aqui batalhando silenciosamente, mas eles acabam caindo ali no acampamento, e o Lord Azriel não sabe quem é qual, né? Qual é o que tá do lado deles, qual é o que tá do lado do Magistério, mas o Baruch começa a dizer que tem informações pra ele, então ele supõe, corretamente, que tá, esse aqui tá do nosso lado, né? Então leva o outro pra câmara de campo de intercisão.
Intercisão, vamos lembrar, é o processo que eles estavam usando na primeira temporada com uma lâmina especial que era feita para cortar esse laço invisível de consciência, né, dessas partículas que eles chamam de pó com P maiúsculo aqui, que ligam uma criança ao seu demon, que ligam uma criatura a esse lado dela que é a representação da consciência, da criatividade, da maturidade, de tudo isso. E aqui a gente vê essa câmera dele que eu imagino que funcione com o mesmo conceito, né? Ele pega essas partículas e consegue mexer nessas partículas especificamente, que a gente já fica descobrindo no começo desse episódio, que é o material do qual os anjos são feitos. Os anjos, eles não têm carne real como os humanos. Eles são feitos dessas partículas de consciência. E a informação que o Baruch tem para trazer para ele é que existe essa arma, a Ace Heter, que a Ruta já estava sabendo desde a temporada passada, porque ela escutou os avantesmos dos penhascos conversando sobre isso e chegou com essa informação lá pro Lord Asriel já. Mas ele diz que essa arma tá na mão de um menino e que, né, tem essa pessoa que precisa controlar essa Heter. E ele pergunta quem é esse menino, qual é a desse menino, cadê ele? E ele fala, ele tá procurando a Lyra. Então, de novo, outra coisa que vai chegar e dizer assim, ó, Asriel, eu sei que tu tá tentando aí, com tudo que tu tem, ser um pai ausente, porque esse é o seu grande talento, mas o universo inteiro tá tentando fazer você chegar um pouco mais perto da sua filha. Prestar atenção. Talvez tenha uma coisa aí, talvez seja mais interessante do que você tá pensando. E a outra informação importantíssima que o Baruch traz é que, na verdade, a autoridade tem um regente. Não é ele que tá controlando mais as coisas. Existe um outro anjo do lado dele, que é o Enoch, que a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, que é o Metatron. Que a gente já ouviu falar nesse nome, é muita coisa, né? A gente já ouviu falar nesse nome do Metatron. No início do episódio, a Zafania fala que existe esse anjo mau, né? Que tá ali do lado da autoridade, controlando as coisas junto com ele. E o Asriel vai tentar tirar mais informações desse anjo que foi capturado nessa câmara de campo intercisional, campo de intercisão. Não sei direito como que eles falaram. O anjo tenta ficar calado no começo, depois não consegue mais. A gente vê que é um anjo que não joga poker, né? Então ele não tá acostumado a esconder as reações dele na hora que o Lord Asriel pergunta por que a autoridade não tá mais comandando as coisas? É porque ele não quer ou é porque ele não pode? E aí o anjo fica tipo, não sei o que você está falando. Aí o Asriel, entendi, isso é muito interessante. E ele começa lá a torturar o anjo, fazendo essas partículas se separarem e voltarem, né? A gente vê o anjo passando dessa forma humana para a forma real deles, digamos assim. Nos livros, eles não ficam em forma humana o tempo inteiro, eles ficam, na maior parte do tempo, nessa forma de anjo, que é praticamente invisível ao olho humano. Muitas vezes, inclusive, eles têm que usar fumaça para que a fumaça passe por essas partículas e seja mais fácil eles enxergarem até onde que os anjos estão. Porém, isso custa muita grana pra galera de efeitos visuais. Então eles cortaram isso aqui e botaram aí uma galera com a cabeça raspada e tal, no caso aqui, saído diretamente de Mad Max, pra que eles possam representar esses anjos. E como um vilão meio mal escrito, tem uma hora que ele desiste de reter qualquer tipo de informação e depois ele fala tudo. Ele fala, é o seguinte, a gente quer acabar com isso aí, o pó não é um negócio pra você entender, você não tem nada a ver com essa história, a autoridade quer colocar uma inquisição permanente em todos os mundos para todas as criaturas até elas entenderem o que é obediência. Acabou aqui esse negócio de questionar a autoridade. Aí ele fala, vamos acabar com a liberdade de pensamento, vamos ter controle sobre o pó e tal. Mas o Asriel, né, tá ali, ele muito orgulhoso, ouvindo tudo aquilo. Aí ele fala, como é que eu chego à autoridade, né? Como é que eu chego ao reino dos céus? E o anjo diz, assim, pra começo de história, tu não é ninguém, a autoridade não se importa contigo, não sabe nem teu nome, tu não tem nada a ver com isso, você não é digno de entrar no reino dos céus, então tchau. Aí o Asriel fala, tá, então quer dizer que a gente vai ter que fazer mais uma baguncinha aqui, e aí sim, aí ele fala... And then, will his kingdom come? E esse Kingdom Come é uma parte da oração do Pai Nosso em inglês, que aqui é quase como se ele estivesse dizendo, se a gente fizer essa baguncinha aqui, será que virá a nós o vosso reino, né? Textos perigosos e bastante incômodos, mas o Lord Asriel, ele é um personagem que se importa muito pouco com o que dizem ser sagrado. E aí esse anjo fica preso lá, mais tarde a gente vê a Zafania interagindo com ele, porque ela vai questionar aquilo ali, né? Por que ele matou um dos outros anjos, ele fala, quem é você, sua traidora desgraçada, pra me falar sobre o que é errado, o que é certo, aí eles começam a ter uma pequena discussão lá. E nesse momento você vê que a Zafania, que estava questionando várias das coisas que estão rolando e o objetivo do Lord Asriel, porque é muito difícil você conviver com uma pessoa que está disposta a absolutamente tudo para chegar no seu objetivo, né? Nas palavras de Taylor Swift, deve ser exaustivo torcer sempre pelo anti-herói. E definitivamente o Lord Asriel não tá aqui como um grande herói gente fina, né? Ele
muitas vezes tem métodos bastante questionáveis. Mas quando a Zafania interage com o outro anjo, ela acaba entendendo que, assim, cara, é isso. O que a gente vai fazer? E por último aqui nesse núcleo, que é provavelmente o mais importante ali do que tá rolando nesses 2 primeiros episódios, até porque a gente tá falando de conteúdo original, usa um dispositivo de comunicação que meio que coloca o rosto da espiã galivespiana pra falar com ele, e ele explica que aquilo ali é uma coisa que usa Quantum Entanglement, que é... Como que eu falo isso? Emaranhamento quântico. Mas isso realmente tá falado no livro. O que eu posso dizer que é bem interessante é que o Prêmio Nobel de Física desse ano foi dado a pessoas que estudam esse emaranhamento quântico. Já assisti vários vídeos sobre, acho muito interessante, mas isso quer dizer que eu vou tentar explicar aqui? Não, porque provavelmente eu vou falar besteira. Pois bem, ele escuta aí aonde é que tá a Lyra e vai pra uma nova nave da Intenção pra tentar chegar onde ela tá lá. Porém, tem uma coisa interessante aqui, que na hora que eles estão levantando o voo, digamos assim, a nave meio que dá uma engasgada, né? E a Estela Maria fala, olha, a nave da Intenção, ela funciona com clareza de pensamento, né? E você não tá com o pensamento muito claro aí. Porque o Azriel tá tentando se convencer de que, na verdade, ele tá indo lá atrás do Will, porque o Will é o portador da Ace Hathor e ele precisa dessa arma, que é a única arma capaz de matar a autoridade. Mas, na verdade, o lugar em que ele realmente tá pensando, a coisa que ele realmente tá pensando, o canto que ele realmente quer ir, é pra onde tá a Lyra. Em algum lugarzinho ali da cabeça dele que ele tá fingindo que tá tudo bem e que não se importa, a nave da Intenção deixa claro pra gente o que ele tá pensando. Isso quer dizer que ele é um bom pai? Não. Isso quer dizer que ele é um pai presente? Não. Isso quer dizer que ele é uma pessoa ótima e amoroso aí e que se importa genuinamente com a própria filha? Não. Não vamos confundir esses lapsos de comportamento com amor e com cuidado, por favor. E falando nisso, falando em pessoas confundindo obsessão e controle por amor, vamos agora pro núcleo da Senhora Coulter e da Lyra, porque a última vez que a gente viu elas duas, a Marisa tava lá, né, alisando uma mala e dizendo assim, porque agora você tá segura, vai dar tudo certo, e a filha dela tava... brother, dentro de uma mala, dormindo à força, e a gente acaba descobrindo aqui que a Lyra foi levada para um lugar remoto e que está sendo mantida nesse estado de sono constante, né, que é induzido por substâncias, que a Marisa utiliza nela para que ela não fuja de jeito nenhum, durante várias cenas aqui nesses 2 episódios, e eu tenho certeza que nos próximos episódios dessa temporada também, a gente acaba sendo colocado frente a esse tema, que é a ideia do amor e do cuidado e do que é seguro e correto e controlável versus o que é liberdade, o que é você realmente dar a oportunidade para aquele outro ser se comportar como ele quer, ser a pessoa que ele é, né? Ser o ser que ele é. Não sei se a gente pode nem falar pessoa, porque daqui pra frente, meu amigo, só pra trás. A gente vai ver uma galera aí muito estranha e muito sensacional, então se preparem. E é um exemplo muito legal desse questionamento quando a gente vê ali a Marisa brincando de boneca, basicamente, com a Lyra, né? Porque a Lyra tá quietinha, ela é 100% obediente, porque ela não tem como sair correndo, ela não tem como se mover, ela não tem como dizer não, ela não tem como fazer nada. Então é muito fácil a Marisa segurar ela como o bebezinho dela e cuidar da melhor maneira possível e alimentar e dizer que descobriu o que é a maternidade, o que é o amor e o que é esse laço inquebrável entre elas duas, quando ela não tá deixando a filha dela ser uma pessoa. Em vários momentos a gente vê o Pantalaimon pedindo, por favor, deixa a gente acordar, a Lyra não quer mais estar aqui. E é agoniante, porque a gente ama o Pan, né? E quando ele pede qualquer coisa, é muito difícil dizer não. Eu não sei se vocês sabem, né? Já comentei no vídeo de Heartstopper que quem faz a voz do Pantalaimon é o Kit Connor, que é a pessoa que faz o Nick em Heartstopper. E ele tá agora com voz de homem, uma voz grossa, que faz todo sentido também aqui na história, porque a Lyra tá ficando mais velha, então a voz do Pan e engrossando aos poucos quando ele vai se aproximando dessa puberdade, faz total sentido com o personagem. You're keeping her prisoner. Naquele lugar isolado onde ela tá, alguma pessoa tem que trazer algum tipo de mantimento pra ela. E a gente acaba descobrindo que tem essa garota, né, essa menina que chama Ama, que faz parte de alguma comunidade ali perto, e que vai encontrar a Marisa várias vezes levando coisas pra ela, e que elas duas se comunicam por linguagem de sinais. Lembrando que não é Libras, porque Libras é a linguagem de sinais brasileira, e elas se comunicam, se eu não me engano, na ALS, que é American Sign Language.
ou é a BLS, que é British Sign Language. Dá a entender que elas já têm uma relação bem estabelecida, né? Que a Alma foi lá várias vezes, já deu mantimentos pra ela várias vezes, mas agora ela tá reticente, tem alguma coisa que tá rolando e que ela tá um pouco insegura de ter aquela comunicação com a Marisa. E quando ela é questionada, ela fala, disseram que tem alguém aí dentro, que tem uma pessoa se escondendo aí dentro. E realmente, é um negócio que é meio bizarro, né? A mulher apareceu do nada, ninguém sabe o que tá dentro daquela capela, ninguém sabe o que tá rolando daquela caverninha. E a Marisa, que tá acostumada a encantar as pessoas e a encantar essas crianças, né? Parecer alguém que é muito sedutora em vários níveis. Ela acaba falando pra Alma assim, não é porque você acredita em magia? Lá dentro tá a minha filha, ela tá em um sono profundo constante. Eu quero conseguir acordá-la, mas pra isso eu preciso de tempo, porque uma feiticeira colocou uma magia nela que ela não consegue acordar. E imediatamente a gente vê essa ideia de que porque é uma mulher e porque ela tá na figura de mãe, é praticamente impossível haver qualquer tipo de questionamento de se ela é uma figura positiva ou não para aquela criança. Que na maioria das vezes é verdade, mas muitas vezes não. E falando na Lyra, ela tá lá dormindo e tá tendo sonhos constantes com um lugar estranho que a gente nunca viu antes, em que ela fica escutando a voz do Roger, e a gente vê que o Pantalaimon não está lá. Em um outro momento aqui nesse episódio, o Pan fala pra ela, onde era que você tava, né? Eu não consigo seguir você nesse canto que você foi. Porque essas memórias, esses sonhos, né, são divididos em vários momentos, em vários cortes ao longo desses 2 episódios. Mas, eventualmente, a gente chega à informação de que aquele é o mundo dos mortos, e o Roger tá lá. A Lyra ainda se sente extremamente culpada pelo que aconteceu com o Roger, não porque foi ela que matou ele, mas porque foi ela que levou ele até o Azriel, que é o pai dela, que acabou matando ali a criança, né? Criança, entre aspas, porque o ator que interpreta o Roger, ele fez esse personagem na primeira temporada. E agora ele é um adolescente, entendeu? Ele virou um brother semi-adulto. E ele fala com a Lyra também com a voz grossa. Enfim, suspensão na descrença. O Roger tá sozinho, a Lyra em um certo momento é vista ali em uma plataforma, né, em uma barca, e ela é separada do Roger que tá nessa outra ilha. É um cenário muito sinistro e é um assunto no qual a gente ainda vai voltar aqui nessa temporada. Ou se vamos. Em certo momento, a Lyra consegue acordar assim de leve e o Pan vai levando ela lá pra fora dizendo vai, corre, vamos sair daqui, vamos se esconder e tal. E a gente vê que o macaco, o Demon da Senhora Coulter, observa eles dois levantando, observa eles dois saindo e ele não faz nada, porque em vários momentos nesses 2 episódios o macaco deixa claro que ele é contra tudo aquilo ali que tá rolando. Esse que é o Demon da Senhora Coulter, que apesar de ela não deixar ele ter nenhuma voz e apesar de ele não ter nome que a gente conhece, né, ela trata ele como uma coisa desprezível do próprio ser dela, na maioria das vezes, muitas vezes até maltratando o Demon dela, que é um negócio muito triste, que a gente já comentou também nos outros reviews das temporadas aqui. Ele representa o que ela sente de verdade. Em algum lugar, imagino que não tão profundo assim, porque é senso comum, ela sabe que o que tá rolando ali com a Lyra não é legal. Então, na hora que o macaco deixa eles irem, é de propósito. E logo depois, se vocês prestarem atenção, assim que ela sai ali da casa, a gente escuta ele gritando. E porque a gente já tem todo esse histórico de que a Marisa costuma fazer mal físico a ele, a gente imagina que é exatamente isso aí que tá acontecendo. Mas a Lyra não consegue ir longe, ela foge ali um pouquinho, depois a Marisa chega cheia de elogios, fingindo que tá tudo certo, fingindo que ela nunca cometeu um erro na vida dela, nunca sumiu um momento ali na vida da filha dela, né? Fala, nossa, Lyra, você não cansa de me surpreender, uma criança tão especial, tão maravilhosa. Olha, isso tudo que eu tô fazendo é pelo seu bem. E a Lyra fica tipo, eu quero sair, eu nunca vou estar segura do seu lado. Aí ela fala, shh, o nome disso é amor, né? Aí segura-se um pano com clorofórmio, imagino eu, coloca no nariz da Lyra e a Lyra volta a apagar. Porém, nesse momento, a Ama, a meninazinha que traz os mantimentos, ela estava observando ali, ela tá atenta. E durante as noites em que essa criança tá se mantendo ali, dormindo e tendo pesadelos terríveis, a Marisa fica olhando por uma janela e ela fica se falando o tempo inteiro, né? Porque ela tá conversando com o macaco dizendo, eu só acho que ele já estaria aqui agora. E a gente fica perguntando, ele quem? Ele, o Azriel. Enfim, né? Cada um com as suas esperanças. Não vou ficar com pena da Marisa também. Em um outro lado da nossa história, temos o nosso segundo protagonista, Will Perry, que tá rodando pelo mundo inteiro procurando a Lyra, porque depois que ele voltou daquele lance que aconteceu com o pai dele, ele chegou lá, a Lyra tinha sumido. A senhora Coulter tinha levado ela enquanto ele tava fora, né, enquanto a Lyra tava dormindo. Então, ele não faz a menor ideia de cadê ela. O aletiômetro ficou lá na bolsa da Lyra, ele tem tudo, ainda bem,
mas ao mesmo tempo ele não sabe ler aquele instrumento. E o Will tá usando a faca sutil pra viajar entre vários universos, tentando conseguir qualquer informação sobre a Lyra. E entre esses universos ele acaba descobrindo que tem duas criaturas que estão seguindo ele, que são dois anjos, o Balthamos e o Baruch. Fiquei um pouco decepcionada com o quanto eles foram meio que deixados de lado aqui na história, eu vou falar um pouco mais pra frente. Mas esse casal de anjos que é completamente apaixonado um pelo outro, isso já está estabelecido no livro que foi publicado no ano 2000, tá? 22 anos atrás. Pra todo mundo que surtou aí nas redes sociais dizendo, nossa, são anjos gays? Como assim? Eles se beijam? Que absurdos! Meus olhos não estão prontos pra isso. Complicado que vocês estejam assistindo His Dark Materials, né? Mas o que eu posso dizer é que isso é canônico. Já tá lá há muito tempo. Balthamos e Baruch já são profundamente apaixonados um pelo outro desde sempre. E eles já são fãs de demonstrações públicas de carinho desde sempre. E já é muito claro pro Will que eles têm essa paixão que não é só um companheirismo, é uma paixão mesmo, um pelo outro. E eles dois interagem lá e eles falam pro Will que eles têm que levar o Will pro Lorde Asriel. Eles dois são anjos de baixo escalão, eles não são exatamente super poderosos, muito conhecidos, não são arcanjos, não são nada disso. Então se eles levarem o menino e essa arma que é a única coisa capaz de atingir a autoridade, que é a Aes Hethra, que é a faca sutil, eles vão ter alguma coisa valiosa pra levar pro Asriel. Então eles querem que o Will vá imediatamente e o Will fica tipo, não, tô nem aí pra essa guerra, já sei o que tá acontecendo, vocês não chegam com nenhuma informação nova. Não me importo, tô procurando a Lyra e as outras coisas, assim, problemas de vocês. Ele pergunta como é que os dois anjos estão conseguindo seguir ele, já que ele tá passando entre vários universos, e eles explicam que a faca sutil, ela é uma coisa que atrai muito esse pó, essas partículas de consciência. E que por causa daquilo ali, eles sabem onde encontrar o Will. E o Will fica tipo, pera. O aletiômetro funciona com essas partículas de pó. Tá aqui, ó, encontra cadê a Lyra pra mim, que aí depois que eu encontrar ela, eu posso ir com vocês. E em uma leitura rápida ali do aletiômetro, o Baruch acaba descobrindo que a Lyra foi levada pra esse canto, e que ela tá sendo mantida dormindo, mas que nenhum mal físico foi feito a ela, e que ela tá sendo mantida lá por uma mulher, cujo Demon é um macaco. E aí o Will fica tipo... E o Will, obviamente, quer chegar onde a Lyra tá. Só que nessa hora, acontece um negócio que... Nos livros funciona de um jeito diferente, nas séries eles resolveram fazer uma outra coisa, às vezes essas adaptações elas funcionam, às vezes elas não funcionam tão bem assim. Nesse caso eu acho que não funcionou tão bem assim. O Balthamos e o Baruch, eles se separam, eles têm esse momento fofinho deles dois se separando e ficando com essa, sabe, essa insegurança e essa saudade, porque eles são duas pessoas diferentes, né, dois seres diferentes, mas como se eles fossem um ser só. Eles sentem exatamente o que tá acontecendo com o outro, aonde tá o outro, eles têm essa conexão mental muito mais forte do que eles conseguem com qualquer outra mente, porque eles se amam, eles são almas gêmeas. E o Baruch fala que vai pro Lorde Asriel, que vai chegar com essas informações lá pro Asriel, e enquanto isso, o Balthamos vai acompanhar o Will e vai ter certeza que ele vai chegar onde ele vai chegar. Depois eles vão se encontrar lá na República do Paraíso, na República do Céu, né, com o Lorde Asriel, e vai ficar tudo certo. Só que a gente sabe que as coisas elas não são assim, entendeu? A gente não pode acreditar em finais felizes. Então, como eu já falei aqui um pouco mais cedo, não fica tudo bem, e o Baruch acaba, infelizmente, sendo morto ali pelo outro anjo, né? Mas a gente tem bastante tempo até com o Balthamos, e ainda assim eu acho que eles não trabalharam ele bem. No livro, o Balthamos vai junto com o Will, porque o Will vai ter que entrar nesse mundo onde a Lyra tá, que é o mundo onde as pessoas têm demons. E nesse mundo onde as pessoas têm demons, quando elas veem uma pessoa sem demon, elas acham que aquilo é uma aberração, é como se fosse uma pessoa sem cabeça, como eu já expliquei pra vocês antes. Então esse anjo que consegue tomar qualquer forma, não só essa humana, né, ele vai virar vários bichos e vai fingir que é o demon do Will e vai ajudar o Will a entender vários idiomas, a conversar com várias pessoas. Ele é um demon um pouco estranho? Mas como ele é uma criatura que também é feita dessas partículas de consciência, ele é meio que feito da mesma coisa que os demons, então dá pra disfarçar. Só que aqui não rola isso, porque é muito caro, né, em termos de efeitos visuais, só que eles não colocam outras coisas pro Balthamos fazer. É como se não tivesse nenhum objetivo pelo qual ele continuou ali, e isso me deixa, cara, louca, porque qual seria a razão pela qual ele não iria, com o grande amor da vida dele, cumprir esse objetivo e ter certeza de que ele tá seguro se ele não tivesse o que fazer do lado daquele menino. E falando em coisas que não funcionam tão bem assim na adaptação, a gente tem o encontro de Will Perry com Iorek Byrnison. Eu amo Iorek. Todas as vezes que ele aparece eu fico extra feliz. Ele é um dos meus personagens favoritos. O Will encontra nessa ilha várias pessoas em pânico porque tem
uma voz bem grossa que tá falando de maneira ameaçadora com as pessoas. E é o Yorick, e ele tá dizendo que pegaram um dos ursos dele, né, que prenderam um dos ursos dele, e ele precisa que aquele urso seja solto. Todas as pessoas estão ali brigando com ele, e o Will chega e para e diz assim, não faça isso, essas pessoas são inocentes. Ao invés disso, lute contra mim de 1 para 1, né, um duelo aqui justo. Aí o Yorick fica, não é um duelo justo porque você é só um passarinho, coitado, né. Então, para ser justo, você me dá um pedaço da sua armadura, e aí eu posso usar esse pedaço da sua armadura, e a gente vai estar lutando de igual para igual. O Yorick dá o elmo dele, o Will vai lá com a faca sutil, com o lado da faca sutil, lembrando, são 2 lados. Um dos lados corta qualquer material existente, e o outro lado consegue cortar o tecido entre universos. Então ele vai com esse primeiro lado, corta a armadura de aço celeste do Yorick Burnison, e o Yorick nessa hora fica tipo, tem alguma coisa estranha com essa arma, eu não tenho como lutar contra ela, então já que eu já aceitei esse duelo aqui, não tem como voltar atrás, eu vou só abrir mão da vitória, me dar por vencido, porque eu não tenho como me meter com essa desgraça aí. Essa parte do diálogo eu achei extremamente rígida, foi muito antinatural, a interação deles foi meio estranha, assim, você não consegue ser convencido de que nada daquilo ali tá acontecendo. Mas essa cena é exatamente igual ao que rola no livro. Porém, a linguagem de um livro é completamente diferente de uma linguagem audiovisual. Na verdade, a maior parte dos diálogos em His Dark Materials, eles não são naturais. Eles não são feitos pra você olhar e dizer assim, nossa, isso aqui, pô, é exatamente como eu e os meus amigos falamos. A linguagem é muito mais poética, ela é muito mais distante, mas quando você tá adaptando aquilo ali, alguma coisa tem que mudar. Jack Thorne, novamente, não é só colocar as coisas lá porque elas têm que estar lá. Coloca de um jeito que funcione na série, coloca de um jeito que faça sentido. Eu não consegui me emocionar nessa interação do Will com o Yorick de jeito nenhum. E é a primeira vez que 2 dos meus personagens favoritos, dessa que é uma das minhas séries favoritas da vida, se encontram. Então, alguma coisa deu errado, não foi legal, não funcionou. Tem um corte logo depois. Fica subentendido que eles conversaram sobre várias outras coisas, entre essas que o Will tá indo atrás da Lyra, né, que o nome dele aí ele fala, meu nome é Will Perry, e ele tá indo atrás da Lyra, e aí o Yorick fica tipo, então eu tenho que ir também. Ok, entendeu? O Yorick, ele é muito apegado à Lyra, mas algumas coisas eu mudaria dos livros na adaptação, mesmo que não dependesse de efeitos visuais, porque eu acho que funciona melhor. Mas o que rola nos livros não é que ele tá indo atrás de um urso que tá preso. Ele tá tentando obrigar aquelas pessoas a negociarem com ele combustível, porque eles querem pegar a maior parte desses Panzerbjorn que estão nesse ambiente onde eles não conseguem mais caçar, não conseguem mais se alimentar, não conseguem mais viver. Porque depois que o Lord Asriel abriu aquele portal, toda a natureza entrou em colapso. O Yorick, ele é um rei, ele tem que se preocupar com o povo dele. Então ele começa a organizar essa saída dos ursos para várias montanhas onde tem neve constante, onde eles consigam pelo menos viver e caçar minimamente. E ele tá ali tentando obrigar aquela galera a vender combustível pra eles, mas eles se recusam porque os ursos são vistos como criaturas demoníacas e perigosas. Então, não é só como se ele dissesse, você tá indo atrás da Lyra, então eu vou largar todo o meu povo, pelo qual eu fiz aquele grande duelo, pelo qual eu jurei que eu lutaria e do qual eu jurei que eu cuidaria, vou deixar todos eles de lado e vou atrás da garota, né? Esse é um comportamento muito humano, e uma coisa muito importante é que eles não são humanos, eles não pensam como humanos, eles não se comportam como humanos, eles não têm preocupações humanas. E eu acho que muitas vezes isso é deixado de lado na série para praticamente todas as raças. Na minha opinião, isso é uma coisa que é muito valiosa você colocar essas diferenças, principalmente porque quando você fala de alguém que é muito diferente de você, é um exercício de empatia muito grande você compreender que o que é conveniente, legal, positivo para você, pode ser que não seja para aquele outro ser. Inclusive, mais uma vez, uma das cenas mais chocantes da trilogia foi retirada aqui da série. Eu imaginei que fossem retirar, tá? Porque realmente essa aí é um pouco chocante demais. Mas também seria interessante, porque nos livros, eu vou falar aqui, aí vocês vão ficar, putz, cara, será mesmo que isso seria interessante? Mas não sei se eu vou conseguir convencer vocês. O fato é que isso me chocou demais da primeira vez que eu li Fronteiras do Universo. Eu reli essa parte várias vezes e fiquei tipo... E foi realmente um exercício intelectual tentar compreender qual era a do Yorick depois do que rolou. Que é, a Serafina, nos livros, avisa pro Yorick que o Lee morreu. Ele tava com aquela flor que a Serafina deu pra ele que ele pudesse se comunicar com ela imediatamente. Então ela sabe que o Lee faleceu e ela sabe que o Lee Scoresby e o Yorick Burnison são melhores amigos. Eles já tiveram várias aventuras juntos. Eles são muito próximos. E ela vai contar essa notícia pro Yorick, que é uma notícia terrível e terrivelmente pesada. O Yorick vai até onde está o corpo do Lee,
Ele encontra o Lee lá, jura vingança, é uma coisa assim muito forte e terrível. E ele, porque ele não tem um pensamento humano e porque ele não tem esse pensamento treinado pelos nossos valores culturais, ele olha o corpo do Lee e pensa, eu vou aceitar o último grande presente que o meu maior amigo me deu, porque o Yorick se importa com quase nenhum humano, né? Ele se importa com o Lee, ele se importa com a Lyra, e ele, sei lá, se importa com uma que não é humana, que é a Serafina Pekkala. Mas fora isso, ele não tá nem aí pra ninguém. O lance dele são os Panzerbjorn. Então, o Yorick Burnison consome toda a carne do corpo do Lee Scoresby para que ele consiga se manter forte e continuar a viagem que ele tá fazendo para conseguir, no final das contas, chegar mais longe nesse caminho de se vingar pela morte do amigo dele. Aí a gente fica, pô, será que seria positivo esse tipo de coisa ser passada na TV? Provavelmente não de maneira muito clara, mas com certeza eu digo pra vocês que nesse momento eu entendi que o Yorick não era um ser humano. Ele não era como a gente. Então todos os conselhos que ele deu pra Lyra dali pra frente, todas as interações que ele teve com qualquer outro personagem, eu entendi muito mais qual era a dele por causa dessa cena que me chocou muito. De qualquer maneira, ela foi retirada daqui, é isso. Mas o que acontece aqui na série é que o Yorick, o Will e o Balthamos, eles vão fazer essa grande viagem, né, de barco até eles chegarem nesse canto aonde estaria a Lyra e a Sra. Coulter. E durante essa viagem, o Will não conversa com o Yorick sobre a faca sutil, né? Ele não mostra a lâmina. Lembrando que o Yorick, ele é um ferreiro exímio. Então, ter uma curiosidade sobre aquela ferramenta que é feita de um metal esquisito faz todo sentido, mas essa cena também não rolou. O Balthamos acaba descobrindo que o Baruch morreu, ele entra em colapso emocional e acaba culpando o Will. É bastante difícil, mas eles acabam chegando a essa ilha onde está presa a Lyra. Eles encontram a Ama, eles ficam sabendo que ela tem aquela plantinha ali pra acordar a Lyra. A única utilidade do Balthamos aqui é se comunicar minimamente com ela, mas é uma coisa que, quando o Will fala em menina e a Ama entende, você meio que pressupõe que eles dariam um jeito de se fazer entender, mesmo que o Balthamos não estivesse lá, né? Então, assim, fico triste que essa tenha sido a única utilidade dele nessa série até agora. Mas o Will acaba realmente chegando onde tá a Lyra, enxergando a Lyra, achando que a Sra. Coulter não tá lá, mas a Marisa tá em todo canto. A Marisa faz o que ela quer. Ela chega e fala tranquila com o Will, porque ela sabia que ele ia chegar lá em algum momento. Ela fala, não, senta aí, fica de boa, vamos tomar um chazinho aqui, ter uma conversa bem amigável. E ela começa a falar pro Will que existe esse laço invisível e sagrado e natural e inseparável entre mãe e filha, né? Que o seu filho precisa de você, mas o que ninguém fala é que você também precisa do seu filho. E aí ela fala uma coisa curiosa, que ela diz assim, esse é um laço que pode ser esticado, mas que não pode ser quebrado jamais. É uma coisa natural. E a gente sabe que existe esse laço entre humanos e demons. E a gente sabe que bruxas passam por um processo, né, por um ritual, em que elas aprendem a conseguir colocar distâncias muito grandes entre elas e os demons delas. E que isso é uma coisa muito dolorosa, é vista como antinatural, mas que a Sra. Coulter consegue fazer isso. Ela se separa muito do demon dela, né? Então, esse laço do qual ela fala meio que parece o laço dela e do demon dela. Só que ao mesmo tempo que ela diz que esse laço não pode ser quebrado porque é natural, ela era a pessoa que estava comandando os experimentos em Bolvangar em que eles quebravam essa ligação entre demon e crianças. E pra mim, isso trouxe vários pensamentos de como ela age com o demon dela, como ela trata o macaco, que tipo de espaço e de liberdade para ele dar as próprias opiniões ela acaba cedendo ali dentro daquele relacionamento, e a verdade é que é zero. Ela maltrata ele fisicamente várias vezes, todas as vezes que ele faz coisas com as quais ela não concorda, né? Esse lado consciente dela não concorda. Ela pune ele de todas as maneiras, ela não deixa ele falar, a gente vê todos os outros demons falando, todos os outros demons dando opinião, todos eles tendo espaço dentro daquele relacionamento entre dois seres que são um só, menos ele. It's clues to who Mrs. Coulter is, that she hasn't named her demon, doesn't speak to it or doesn't allow it to speak. So there's something really fascinating in her own psyche wrapped up in that. It wouldn't be that interesting to play for 3 seasons if it's just pure evil. And she never came across to me like that. She came across in the book there were mysteries about her and vulnerabilities about her. And I think, again, those key things came across within the relationship with the monkey. She's quite violent towards the monkey. And like I said, she doesn't name him or doesn't talk to him. And that, to me, suggested a sense of shame or a sense of self-loathing. The monkey is herself in some ways, and every day she's got to exist with herself. And if she can't name herself or can't let herself speak, some part of herself can't speak,
that to me suggested there was some sort of level of self-loathing with her. Isso faz a gente se questionar, né? Como é que ela enxerga esse laço também entre ela e a Lyra? O que ela acha que é amor e o que ela acha que é controle? Enfim, essa conversa é muito interessante, mas tem uma hora em que ela fala sobre a mãe do Will, e nesse momento a gente vê o Will quebrando, né? Porque ela diz assim, é a mesma coisa que a sua mãe faria por você, e aí o Will fica desconfortável, porque, lembrando, na verdade, na relação entre ele e a mãe dele, o Will teve que cuidar da mãe dele a vida inteira. Ele sempre foi a figura paterna ali, né? Então, no livro é colocado isso de um jeito bem mais claro, porque são descritos os pensamentos dos personagens, de que nesse momento ele fica se perguntando assim, como assim, a minha mãe não faria isso por mim, então quer dizer que é possível que em algum sentido ela seja uma mãe pior do que essa pessoa terrível que é a senhora Coulter? E o Will entra nesse lance de questionamento que quebra um pouco ele psicologicamente, né? Ele que é um personagem muito focado e que a gente vai ver as consequências disso lá na frente, porque ali ele tá manipulando a senhora Coulter, o Yorick já disse pra ele ter cuidado, e ele fala, não, então beleza, se ela tá aqui segura contigo, ó, tô indo, vou lá pro Loja Azriel, tenho uma guerra pra lutar, tô aqui pra trabalhar mesmo, tenho os meus objetivos, então tchau, tchau. Aí a Marisa fica, eu achava que ele vinha pra cá, como assim? Aí ela tenta fazer algum nível de chantagem emocional, dizendo, se você for embora, você vai deixar ela aqui pra morrer, isso é pior do que qualquer tipo de traição que eu já tenha cometido. Não é, senhora Coulter, porque o Will não é mãe dela. Pra começo de história. Mais tarde a gente vai ver que o Will volta ali pra resgatar a Lyra, porém vou falar disso um pouco mais pra frente, porque agora a gente vai falar do Magisterium. Dentro do Magisterium a gente acompanha o Padre MacPhail, que agora é cardeal, né, padre presidente, chegando ali em Genebra e encontrando várias pessoas que estão falando que foram apreendidos textos heréticos, né, poemas, e que estava acontecendo uma coisa terrível, inaceitável, uma discussão de ideias, assim, um negócio completamente condenável. Aí ele vai perguntando de um em um para as pessoas o que eles fariam para punir aquela galera? E o pior deles é o Padre Gomes, Luís Gomes, que é uma figura conhecidíssima no livro e que a série deu um golpe baixíssimo, porque o Padre Gomes é muito gato, né, cara? O que aconteceu? Eles estão querendo maltratar o fandom? O que rolou aqui? Desde que divulgaram aí o casting, todo mundo ficou... I met someone. What? Really? Yeah. Oh my God, that's amazing. What does he do? He's a priest. O Padre Gomes, ele é uma pessoa muito fanática, muito dada à igreja. E a gente vê ele como esse personagem muito apaixonado por tudo que está sendo colocado ali. Ele é uma pessoa que tem essa fé verdadeira, que acredita em tudo que está sendo dito. Ele diz que fez aquele ritual de absolvição antecipada, né, durante todos os dias da maturidade dele. Nos livros, o que é falado é o seguinte: penitência e absolvição antecipadas eram doutrinas pesquisadas e desenvolvidas pelo Tribunal Consistorial, mas não conhecidas pela grande maioria dos membros da igreja. Seu princípio era o de fazer penitência por um pecado que ainda não tinha sido cometido, penitência fervorosa e intensa, acompanhada por castigos e autoflagelação, de maneira a acumular, por assim dizer, uma reserva de crédito. Quando a penitência tivesse atingido o nível apropriado para um pecado em particular, o penitente recebia a absolvição antecipada, ainda que talvez nunca fosse chamado a cometer o pecado. Por vezes, era necessário matar alguém, por exemplo. E era muito menos perturbador para o assassino se ele pudesse matar em estado de graça. Então, o Padre Gomes, ele é enviado para matar a Lyra, essa criança que não fez absolutamente nada de errado, mas que existe essa profecia de que ela pode ser a mãe de todo pecado. Porque antes dela ser tentada, vamos só matar ela, a gente resolve aqui o nosso negócio, a gente tira toda essa galera da jogada, a gente tira todo esse lance de consciência e tudo mais. Vamos expurgar o pecado e, com ele, o que faz as pessoas serem humanas desse mundo. E a gente vê o Padre Gomes emocionado em vários momentos, né? Mas é porque ele tá embriagado com essa sensação de sorte e graça e, sabe, genuína alegria de estar sendo colocado em um lugar de tanto destaque dentro de uma missão tão importante quanto matar essa criança que não fez absolutamente nada. Ele é sempre muito doce quando ele tá interagindo com todo mundo. A gente vê ele interagindo com o Frapável, que, infelizmente, é muito lesado, né, pra ler o letiômetro, aí ele chega lá e diz assim, não, você só pode fazer o que você pode. É isso. Eu sei que é cansativo o que você tá fazendo. Então, e aí nas entrelinhas, coisas terríveis podem acontecer com o Frapável se alguma coisa der errado. Ele tem que se manter uma pessoa útil, senão ele vai ser descartado. Mas o certo é que o Magisterium acaba descobrindo aonde tá a Lyra, acaba descobrindo que ela tá com a Marisa. O Padre MacPhail, que já passou poucas e boas na mãozinha, né, da Marisa, já alerta ali o Gomes, diz, olha, não confia nessa mulher porque ela é ardilosa, nojenta, presta atenção
condição, não cai na dela não, e tchau, vai lá e resolve. Um grande abraço pra você, eles têm vários momentos ali de bromance, né? Então a gente tem esse momento em que chega junto o Will pra voltar ali aonde ele tinha encontrado a Marisa e resgatar a Lyra. E chega também toda a galera do Magisterium que tá ali pra resolver o lance da Lyra. A senhora Coulter teve que traçar um plano rápido pra resolver aquilo ali. Ela pediu pro Demon dela dar uma pedrada na cabeça dela, né? Pra ela ficar ferida e poder dizer que foi o Will e tudo mais, que a filha dela tinha ido embora. Mas na verdade esse plano funciona por muito pouco tempo. E a gente vê esse jeito doce e extremamente cruel que o Padre Gomes interage com a Marisa do mesmo jeito que ele faz com todo mundo. Ele trata ela como uma criança porque ela é apenas humana, mas ao mesmo tempo ele é completamente irredutível nos ideais dele. E aí, o Will, ele tá tentando abrir uma fenda com a faca sutil pra chegar lá, acordar a Lyra com aquelas folhas que a ama deu pra ele. E enquanto ele tá abrindo aquela janela, que inclusive o Baltamos já não tá ajudando ele porque ele já foi embora, ou seja, não deixaram esse personagem fazer absolutamente nada do que ele tinha que fazer aqui até agora. Na hora que ele abre a janela, vocês podem se perguntar por que ele fechou se ele ia levar a Lyra embora, né? Mas é porque aquele é um ambiente fechado. E eles estão durante o dia. Então a luz que entra ali, ela é muito diferente de toda aquela outra luz. Ia ser muito perceptível na hora que ele estivesse levando a Lyra. Então ele tem que fechar, porque senão vai ficar claro como a luz do dia dentro daquela caverna. A Marisa vê o que tá acontecendo, ela fica distraindo o Padre Gomes e ele fica falando assim, não, você sabe o que você devia fazer. Existe uma coisa muito misericordiosa que era acabar com essa maldição que você deu pra sua filha, que foi a obrigação de viver a vida dela. Ela fala assim, é porque eu não tenho forças pra matar a minha própria filha. Aí o Padre Gomes fica tipo, você é mais forte do que você pensa. Assustador. E aí a Marisa fala, não, por favor, faça isso por mim. Ela tá tentando distrair ele ali de todo jeito. E a gente pode achar que o Will ter voltado foi o único motivo pelo qual a Marisa conseguiu resolver minimamente a situação com o Padre Gomes especificamente, mas na verdade não, né? Ela já tinha planejado aquilo, ela já tava com aquela pedra, ela já tava tentando distrair ele pra que ela pudesse dar aquele golpe que acabou desacordando ele, e ela vai conversar ali com o Will tá levando a Lyra, a senhora Coulter quer ir junto, porque ela não quer mais ficar separada da Lyra, porque ela tem essa obsessão que ela confunde muito com amor, mais do que tudo ela tem esse sentimento de posse mesmo, aquela é a filha dela, a criança dela, e o Will tá tentando abrir um portal com a faca, quando a Marisa volta a falar da mãe dele, volta a distrair o Will de várias maneiras e a desequilibrar ele mentalmente. E o ex-portador da faca, lá em Titagadze, o Giacomo Paradisi, ele tinha explicado pro Will que pra controlar a faca você tinha que colocar a sua mente focada na ponta dela para que você conseguisse abrir aquilo ali. Só que como a mente do Will tá indo e voltando, existe esse desequilíbrio e a faca acaba se partindo em 1000 pedaços. A gente vê o Will catando os pedacinhos ali, mas a senhora Coulter, que tava sendo muito gente fina com ele até agora, fala assim, agora que quebrou a faca, acabou pra você, pega uma arma, aponta na cabeça do menino e diz assim, vai embora porque pra mim você é inútil. A Lyra se coloca na frente e elas têm esse momento que depende muito da atuação das duas atrizes, porque no livro é muito mais falado, né? Ela implora pra Lyra não ir embora. E aqui a Lyra fala, por favor, me deixe ir. E no olhar delas duas você percebe tanto. Mas acontece que nessa hora ela é ferroada pela Lady Salmáquia, Gale Vespiana, que tá seguindo as duas crianças pelas ordens do Lorde Azriel, que ainda não chegou até ali, mas vai chegar logo depois. Eles não tem mais como escapar com a faca pra outra dimensão, porque a faca quebrou. O Will pega a arma da Marisa, que tá ali no chão, eles saem, e aí eles começam a lutar contra os agentes do Magistério, que estavam lá dando cobertura pro Padre Gomes, e o Will acaba, infelizmente, tendo que cometer mais um assassinato. Só que aquilo é uma coisa que é muito perturbadora pra ele. Então, esse é o motivo pelo qual ele abandona a arma imediatamente antes de entrar pela outra janela e ir embora. E a Lady Salmáquia vai com ele, né? Ela tenta convencer eles dois a ir pro Lorde Azriel e a Lyra fica tipo, não, Azriel não, eu tenho outro plano aqui. Claro, é claro que a Lyra tem um outro plano terrível, extremamente assustador, mas que vamos ver ainda o que vem por aí, porque o episódio acaba com eles dois nesse outro mundo, segurando as mãos. É muito fofo. Eu tô muito feliz de ver os dois juntos de novo. Daqui pra frente vai ser sangue, suor e lágrimas, só que talvez mais lágrimas do que qualquer coisa. E a gente vê o Lorde Azriel chegando, encontrando a Marisa, tirando a luva dele, checando o pulso dela, né? Lembrando que ele tem essa coisa ainda por ela, esse apego muito grande. E a Titã Maria fala, nossa, nos atrasamos. Aí ele, tipo, que pena, né? Que coisa terrível. Mas ele tá feliz que a Marisa tá viva e que a Marisa tá ali. Por outro lado, também temos, nesses dois episódios, um começo da jornada da Mary Maloney, que deixou tudo dela pra trás, a pesquisa dela toda pra trás. Eu vou comentar um pouco mais sobre essas coisas da Mary Maloney quando ela for avançando nessa jornada dela, porque, na verdade, até aqui não aconteceu muita coisa, né? A gente vê ela indo em vários mundos, ela lendo o I Ching, que são aqueles palitinhos, né? Que a Lyra explicou pra ela que
usam a mesma coisa, é uma maneira também de se comunicar com essas partículas de sombra. E a Mary Maloney, ela não sabe exatamente onde ela tá indo. Ela tá numa jornada de muita incerteza, onde ela vai seguindo o I Ching, né, as mensagens das sombras, e o próprio pensamento dela, os instintos dela. E ela acaba nesse mundo do Ogunwa. Ela encontra duas meninas lá que começam a falar com ela e comentam, né, que aquele mundo inteiro é controlado pelo templo, que elas não têm como ir embora porque elas não podem abandonar o pai delas, e que elas não ficaram no templo, que elas estão ali na revolução, né? Elas têm uma vida na revolução porque lá elas podem estudar, elas podem aprender coisas, elas podem ler, e isso pode parecer uma coisa que é muito distante, que é muito surreal e que é muito exagerada para a série, mas é importante lembrar que há 10 anos atrás, em 2012, a Malala foi baleada na cabeça enquanto ela estava dentro do ônibus escolar dela, voltando das aulas dela, porque ela se colocava abertamente contra a proibição da educação para mulheres. Então, na verdade, isso não está tão distante assim quanto a gente pensa. In Pakistan, when we were stopped from going to school, at that time I realized that education is very important and education is the power for women. And that's why the terrorists are afraid of education. They do not want women to get education because then women would become more powerful. Mas ela acaba falando desse jeito muito positivo sobre as experiências dela ali para aquelas duas meninas, e é tudo que a gente sabe da Mary até agora. Porém, nos próximos episódios teremos uma grande aventura por parte de Mary Maloney. Ela que tem tudo a ver com o título aqui desse terceiro livro da série, que é A Luneta Âmbar. Porém, não darei mais detalhes por enquanto. É isso, gente. Tô aqui com o quê? 6 horas de vídeo? Como é que eu vou editar isso? Não sei. Se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, deixa aqui, por favor, nos comentários. Tava com muita saudade de falar de His Dark Materials com vocês. Não acredito que chegou essa terceira temporada. Tô muito animada pro resto dessa temporada. São pouquíssimos episódios. A gente tem que ficar aí muito, sabe, se apegar a cada pedacinho de His Dark Materials que a gente tem. Eu espero que eles tenham muito cuidado com essa adaptação daqui pra frente e que eles consigam entregar os momentos muito fortes e muito emotivos da maneira mais, assim, pesada e impiedosa possível, porque algumas das cenas que mais partiram o meu coração nessa série inteira estão aqui nesse terceiro livro, portanto, nessa terceira temporada, e eu espero que eles não coloquem diálogos sem alma aqui. Sabe? Eu realmente, assim, fico torcendo pela mesa de roteiristas, por favor. E é isso. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu comentarei todos os episódios dessa temporada aqui no canal, de 2 em 2, aparentemente. Então se acostumem com vídeos gigantescos. Infelizmente, eu não tenho como deixar esses vídeos menores. Talvez até tenha, né? Mas é isso. Depois a gente fala sobre o review da série inteira, dessa temporada inteira. Mas por enquanto, vamos focar episódio a episódio. Beleza? Um beijo pra vocês, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.